Nós louvamos a Deus, queremos lembrar os irmãos, né? O José Augusto, Jaqueline, Davi, essa turma toda pedindo carta para aqui. Você tem desejo de congregar conosco? Faça isso. Que bênção. Você tem o desejo de se batizar? Procure-nos no término do culto, pois nós iremos abraçar você, acolher, porque para isso Deus nos colocou aqui. Felizes quando a gente tem visto aí famílias inteiras pedindo carta aqui para a PIB Vila da Penha. Que bênção, irmãos. Eu queria refletir com os irmãos sobre um tema bem semelhante àquilo que for abordado pela manhã. E queria dar uma ênfase muito maior agora então nessa paternidade divina, naquilo que Deus tem para falar conosco especificamente como filhos. E o texto vem falando: a plenitude dos tempos chegou a uma revelação, e nem por intermédio dessa revelação vem um nascido de mulher. E ele veio para remir os que estavam embaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. A partir desse momento, vem um certificado de adoção. Fomos adotados. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho. Ele sela, ele testifica, e que clama: Abba, Pai. O Deus de toda paternidade é o tema da mensagem dessa noite. O Deus de toda paternidade. Pela manhã, então, quando a gente estava lendo textos e apontando para Romanos 8:15, falando de uma adoção, apontando para texto de Efésios, falando como somos filhos, o poder que foi dado a nós quando nós o aceitamos, nós o recebemos, porque não éramos filhos, mas a todos quantos receberam, aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Em primeiro lugar, eu queria dizer que, para você entender essa paternidade do seu Pai, do Abba Pai, do Deus de toda a paternidade, é preciso compreender que o filho sempre vai reproduzir o DNA do pai. O filho sempre vai reproduzir o DNA do pai. No mundo de hoje, onde tem tanta gente que na certidão de nascimento não tem o nome do pai, onde há uma briga nos tribunais para dizer quem é e quem não é o pai, num momento tão especial que a gente observa alguns fugindo da paternidade, algumas paternidades mal atribuídas, onde há dúvidas e questionamentos. Quantas pessoas podem estar nos assistindo nesse momento falando: pastor, na minha certidão eu não tenho nada escrito quanto ao pai. Eu não sei. Se eu tivesse hoje que fazer um exame de DNA, e já tem até alguns programas televisivos especialistas nessas... Como é que eu vou classificar aquilo que ocorre nesses programas? Naquela xaropada para provar quem é e quem não é o pai, vamos chamar assim, né? Aquele negócio, porque é difícil classificar aquilo. Aí fica um fala que é, fala que não é e tal, e fica aquela coisa. Mas, irmãos, quando nós nascemos de novo, fomos regenerados a um DNA novo. Eu fico observando características que a gente tem dos pais, né? Esses dias eu estava vendo assim, os maiores preletores que eu já vi na minha vida aqui nesse altar, e pai de um pastor, meu amigo, o pastor Tércio, e esse irmão não era o Altair, não. O jeito de falar, as características, eu fico abismado, parece, meu irmão, se eu fechar o olho, eu estou vendo o pastor Tércio aqui. Incrível. Incrível como a gente nasce até... Já viu alguns sinais no corpo que o pai tem, o filho tem e vai.
Aquela coisa assim que não tem como negar. O jeito, a voz, as características, todas estão demonstrando a verdadeira paternidade. E a regeneração tem a ver com isso, com mudança de natureza, nova natureza. A justificação tem a ver com mudança de situação. A santificação tem a ver com mudança de caráter. A adoção com mudança na nossa posição perante aquilo tudo que vivíamos diante do Senhor, pois éramos inimigos de Deus, até sermos regenerados. Por isso, 2 Pedro 1,4 vem dizendo, por intermédio destas, Ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas, para que, por elas, vocês se tornassem participantes da natureza divina. Olha que privilégio, irmãos. E fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Ou seja, quando fomos regenerados, nós participamos agora de uma nova natureza, e essa nova natureza é de Deus, ela é divina. A paternidade divina comunica com a nossa, somos transformados, regenerados, nascemos de novo, e não tem outro método, é novo nascimento. A partir daí, DNA espiritual novo. E na regeneração a gente recebe uma nova vida. Na justificação, sim, a adoção, ao ponto de sermos chamados filhos, inclusos na família de Deus. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. O maior diploma que você tem, não é de membro de Vila da Penha, de não sei o que não. Sabe que coisa boa é falar? Eu tenho um pai e sou membro da família de Deus. Meu nome está no livro da vida, escrito lá, ó. Aliás, também está na palma da sua mão. O Senhor conhece os que são seus. 1 Pedro 1,23 vem dizendo, sendo de novo gerados, olha aí, gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva, e que permanece para sempre. A palavra grega usada aqui é anagel, quer dizer nascer de novo, de uma semente que não se corrompe. Agora a semente é incorruptível. A palavra semente é a mesma origem da palavra sêmen, nascer, gerar, fecundar. Você foi fecundado no céu, com DNA novo, regenerado, uma nova estrutura. E aí a gente vê que esse novo nascimento não é de uma semente, de algo corrompido, estragado, não, é incorruptível, não pode deteriorar, não pode se perder, não há nada que possa contestar o DNA de Deus na vida do seu servo, dos seus filhos. E quando entendemos esse processo de regeneração, de DNA, de novo nascimento, compreendemos perfeitamente o que a palavra de Deus vem falando para cada um de nós, que isso não pode se perder, não vai se corromper, não vai ter que fazer nenhum exame. Sabe por quê? Quando isso ocorre, o Espírito já testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E a Bíblia diz assim, isso vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Selo, marca, comprovação. Andando mais adiante, a gente vai ver em 1 João 3, de 6 em diante, dizendo assim, todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não viu nem o conheceu. Filhinhos, filhinhos, olha que termo gostoso do pai chamando a gente. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica pecado é do diabo. Sabe por quê, irmão? Porque o pecado, desde o princípio, o diabo peca, porque ele faz aquilo que é a sua natureza, o seu DNA. A Bíblia fala que ele é pecador, por isso o texto está dizendo isso, porque o pecado, o diabo pecava desde o princípio.
diz aqui, para isso, o Filho de Deus se manifestou. Para quê, irmãos? Destruir as obras do diabo. Sabe qual é uma obra do diabo? A gente acha que é macumbaria, a gente acha que é feitiçaria, a gente acha que é aquela coisa que o outro botou lá, ofereceu cabeça, champanhe, fez isso, aquilo, aquelas obras do inferno contra mim, contra você. A maior obra do diabo foi corromper aquela antiga natureza, e o Filho de Deus veio para gerar um novo DNA, uma nova natureza. Para isso que ele se manifesta, para que dentro de nós ocorra algo diferente, ao ponto de você falar: sou filho, eu sou filha de Deus. Ele se manifestou com esse propósito. Não perca tempo tentando viver uma vida de pecado ou tentando justificar pecado, mas corra hoje para o Abba, para o Pai, porque quando o DNA entra, a natureza é diferente, e a vitória que nós temos é a vitória sobre o poder do pecado. Do pecado. O pecado não domina o DNA novo. A natureza é diferente, não temos mais prazer nas coisas que fazíamos. Há uma metanoia, mudança de mentalidade, e o tempo aqui utilizado é uma coisa interessante, esse negócio de, não peca mais, então o cristão não peca mais. Não é isso, irmão. O grego, ele tem assim algumas flexibilidades, tem vozes, né, ativa, passiva, e tem uma coisa aqui que é assim, não dá para traduzir para o português. É uma maneira constante. O máximo que a gente consegue chegar perto é um gerúndio. Aqui não dá para traduzir isso. Então ele quer dizer o seguinte, que aquele que é de Deus, ele não vai permanecer na prática do pecado. A natureza não vai deixar isso acontecer. Para isso se manifestou o seu Filho. E o grande propósito divino com essa nova natureza é que nós possamos refletir a glória de Deus. Efésios 1 vem dizendo: imitai a Ele. Vivei de forma em que as pessoas vão ver Cristo na nossa vida. Nós devemos sim, por intermédio desse novo DNA, desse novo nascimento, sermos parecidos com Deus. Por isso o texto vem falando, aquele que roubava, aquele que fazia, não dá mais. Sabe por quê? DNA novo, filiação nova, algo diferente, maneira diferente, novidade de vida. E Deus tem sempre algo novo a cada um dos seus filhos quando entendemos o que é essa nova natureza. O Pai fica alegre conosco. Mateus 5:43 em diante vem dizendo: vocês ouviram o que foi dito? Ame ao próximo e odeie o seu inimigo. Mas, eu porém vos digo, amem seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem, para que vocês venham ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar um novo sol sobre os bons e os maus, derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que vos amam, que recompensa receberão? Até os publicanos vão fazer isso. E se vocês saudarem apenas aos seus irmãos, e o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, olha para mim. Coisa mais fácil que tem é agradar quem te agrada. Coisa mais fácil que tem é comprar um sapatinho para a Neuzinha, fazer uma graça com a Neuzinha. Que hoje ela já trouxe um quitute para mim de sobremesa que vai durar a semana inteira. E eu não vou compartilhar com os irmãos, nem me pergunte o que é, você que é curioso. Não vou falar. Coisa mais fácil que tem é agradar a Marco Miranda. Já estou virando até profissional styler. Aqui, botando aqui as camisas aqui, ó, só modelo.
modelo. Irmãos, agradar quem te agrada é a coisa mais fácil que tem. Agora você quer demonstrar que é filho de Deus? Não, sabe aquele negócio ruim que você convive? Teu pai, tua mãe, aquilo que te agride, aquilo que te afeta lá, aquilo que te tira do sério, aquele que fala coisa que não devia, aquele que faz fofoca, mente, aquele que denigra a tua imagem, sabe aquele? Trate bem, faça o melhor, porque é dessa forma que você vai demonstrar, sabe quem? A natureza do Pai. Nós não podemos fazer o que aí fora está se fazendo, irmãos. Não tem diferença. Não há diferença. A diferença consiste em fazer exatamente o que ninguém está fazendo. O que Deus faria. Por isso, devemos sempre reproduzir o que Cristo foi e fez. Novo nascimento gera comportamento diferente, reproduz caráter. Nós éramos filhos das trevas e hoje somos filhos da luz. E como filhos da luz, tem uma nova maneira de ser. Não dá mais para fazer aquelas negociatas de antes, não dá mais para ter aquelas conversas de antes, não dá mais para viver aquela antiga vida, aquele modelo que nada tem a ver com o DNA do nosso Pai. DNA novo, vida nova. A que preço fomos gerados nessa cruz? Segundo momento, um filho carrega o legado do pai. E aí a gente perdeu praticamente aqueles ofícios que tínhamos, porque Jesus aprendeu muito sobre carpintaria. Com quem? Com seu pai. Eu tenho assim algumas habilidades manuais que eu aprendi lá em casa, assim, com meus pais. Aí aqui, às vezes eu vou conversar assim com o pastor Sérgio, o irmão Ricardo fica assim: pastor, mas tu entende esse negócio de parafuso, de rebaixamento, de telha, de obra, de não sei o quê? Mas porque lá em casa eu tive assim uma escola que a gente metia a mão e resolvia fazer tudo. Aí você vai desenvolvendo habilidades, você vai vendo coisas, não tem jeito. Você vai aprendendo, você vai lidando com aquilo, né? Umas às vezes eu acerto, outras eu erro. Um dia foi consertar um negócio lá em casa, irmão, que derrota. Eu estava quase incendiando aquele negócio, falei: chega, irmão, isso aqui não é de Deus, não. Aí recentemente peguei um monte de coisa que não estava boa, levei tudo para consertar, Romulo. Aí gastei um dinheiro, ventilador, botei lá em casa, funcionou 2 dias, 3 dias, acabou tudo. E se eu tivesse ouvido essa santa dizendo: compra novo, você não me ouve. Se você estivesse me ouvindo, não estava gastando dinheiro, perdendo seu tempo fazendo isso aí antes. Mas você, sabe? Aí eu fiquei: rapaz, essa mulher tem razão. Ela tem razão. A gente desenvolve habilidades, irmãos. A gente vive de tal forma que a gente vai ver a influência que a gente tem por legado que fora deixado. Como esse legado influencia a gente. É um legado que vai gerar, então, resultado. É um legado que vai gerar em cada um de nós aquela questão de posturas diferentes. E a gente vai ver hoje que a geração que está vindo parece que é uma geração que não tem legado, não tem compromisso com nada. Só tem direitos. Eu vejo filhos hoje que não tem nenhum compromisso, comportamento, não está ligado em nada. Tem 15, 13, 18 anos, entra em casa, cadê minha comida? E agora, olha lá, tem que pagar o curso lá. E não se envolve, não faz nada. Que tipo de legado a gente está deixando para essa geração? A gente está preparando esse povo? E às vezes a gente, como filhos, a gente só se acha em direitos, em relacionamentos com Deus. A gente não quer muito compromisso, não. Eu vejo nas igrejas: agora eu determino, olha, cheio de autoridade. Agora, Senhor. E aí vem. Outro dia eu ouvi um testemunho dizendo assim: aí o cara foi lá, fez um negócio comigo, um mau negócio, aí me enrolou, perdi um dinheiro. Falei: Deus, eu não aceito. E a partir de agora eu vou receber 100 vezes mais que a tua palavra, e eu determino no reino espiritual. Eu fiquei olhando, falei assim: você quer determinar alguma coisa?
determina você. Eu vou carregar o legado de Deus. Eu vou determinar a mim ser um filho de Deus. Eu vou determinar a mim que eu vou ter compromisso com Deus. Eu vou determinar a mim agradar ao meu Pai. Eu vou determinar a mim fazer como Jesus falou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Porque tem um legado. E o legado Deus confiou a mim e a você. Ei, olha para mim. Você tem um bastão celestial, você tem um propósito a cumprir. E o Pai vai se agradar de você quando você perceber o legado que Ele te deixa para você impactar vidas, pessoas. Há uma missão que Deus designou, e essa missão Deus te deu dons e talentos, capacitação para quê? Para bem representá-lo. Irmãos, tem habilidade que eu não tenho, eu não consigo. Que dia foi? Ontem. Eu não dormi nada, para variar um pouco. Acordei tão cedo. Aí vim chegar aqui na igreja às 7h pouca da manhã. 7 um pouquinho. Aí entrei dentro do carro, com essas duas santas. Mas eu vi meu irmão rasgando um louvor, que chegou a hora que elas falaram assim: chega, chega. Exagerou, exagerou. Ninguém está aguentando mais. Verdadeiramente, Deus não te confiou esses talentos. Nós suportamos o que podíamos. Aí eu falei, puxa, eu pensei que vocês podiam estar falando assim: legal, meu pai, né? Ele acorda feliz, adorando, glorificando. Legal, meu marido. Olha a alegria que meu marido está. Ele quase não dormiu e está vindo dentro do carro nessa euforia toda. Mas eu acho que a voz foi o ponto determinante para dizer assim: ó, isso Deus não te confiou. Aí, irmãos, eu vim baixando e ainda fazendo contra voz. Aí chegou uma hora que a minha filha falou assim para mim: papai, tu vai chegar na igreja, tua voz está arrebentada. Eu falei assim: que maneira educada de dizer, fique quieto, já deu. Foi bom, foi bênção. Falei, já captei a vossa mensagem. Eu falei assim: Deus, isso eu não tenho. Não consigo desenvolver um negócio como esse. Para mim não dá. Eu tento, eu me esforço, mas não é a minha praia. O Senhor não me transferiu isso. Às vezes eu vejo pessoas aqui, irmão, que coisa linda. Sabe por quê? Você tem uma missão, você tem um propósito. O Senhor te confiou um legado. Algo que você só vai ser feliz quando você viver no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que lhe agrada. E o Senhor tem gerado em nós uma estrutura de tal forma que a missão seja cumprida, o nome dele seja glorificado, e dia após dia, não importa a idade, no meu último suspiro e fôlego de vida, eu vou falar: Deus, combati o bom combate. Combati o bom combate. Eu estou com idade, eu não tenho mais pique para isso, mas eu tenho pique para outras coisas. Eu não consigo mais fazer isso com aquela habilidade, mas eu consigo fazer outras coisas. O Senhor tem um legado a cada um de nós, e esse legado é que você cumpra a missão para perpetuar o nome dele. Por último, o filho vive experimentando a herança do pai. Filho precisa viver experimentando a herança do Pai. Nós fomos recebidos por adoção. De manhã eu dizia, todo adotivo tinha direito. E o legal que eu disse pela manhã é que você que foi adotado, aquelas coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Lembra que eu disse isso pela manhã? Há um novo. E quando Deus te coloca nesse novo, Ele te dá herança. Sabe por quê? Filho de Deus tem algo diferenciado da parte de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Às vezes eu falo assim: Deus, eu sou um privilegiado mesmo estar vivendo isso. Deus, eu percebo o teu amor, a tua paciência comigo. Eu acho até que tu não tem essa paciência com os demais, não.
Esse dia eu estava orando, falando assim com Deus: Deus, o que eu tenho que eu te agrado, que eu não consigo enxergar, para tu ter tanta paciência comigo? Não, Deus, deve ter alguma coisa que assim, o que tu faz por mim, Deus, é diferenciado. Eu reconheço isso. E quando dizia isso para Deus, eu estava pensando lá naquela mulher de Cananéia, aquela Ciro-fenícia. Mateus 15 vai relatar a história dessa mulher. Ela está tendo uma filha que não é endemoniada, não, é terrivelmente endemoniada. E aquela mulher vira para Jesus e fala: eu preciso estar na mesa e me alimentar. Aí Jesus dá assim uma respostinha dura e clássica: essa mesa não é para você não, minha filha. Então Jesus se refere aos judeus. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E aquela gentia, que não era a primazia, ela começa a falar assim: mestre, se eu estiver ali na beirada da mesa e cair uma migalhinha, eu sei que a mesa não é para mim, eu sei que eu não fui convidada à mesa, mas se esse povo que foi convidado para estar na mesa não dá valor, cair uma migalhinha, eu estou aqui de mão, boca aberta, que vai ser o suficiente. Aí Jesus fala para ela: grande é a tua fé. Irmãos, aquela mulher estava se contentando com uma porcaria caindo da mesa, com a migalha. E tem muito filho de Deus hoje se contentando com porcaria, enquanto o Senhor tem um banquete. As bênçãos, as promessas de Deus são incomparáveis. O que o Senhor tem falado a cada um de nós, tudo que Ele tem planejado a nós, não há que se comparar às coisas desse mundo do presente. Coisas que o olho nunca ouviu, o ouvido nunca ouviu, coisas inimagináveis. E a gente fica se contentando com a migalhinha que cai da mesa. Como gentil, como aquele homem estava falando ali com aquela mulher, Jesus Cristo, dizendo para ela: filha, grande é a tua fé. Aquela mulher cria que por intermédio de uma pequena coisa que restasse, apesar dela não ser prioridade, ela podia ser abençoada. E nesse momento a gente observa que o Senhor tem coisas grandes para nós. Tem muita gente vivendo na casa do Pai hoje, não como filho, mas como escravo. Não como alguém que foi chamado para sentar à mesa, mas parece que está sempre ao redor dela, na periferia dela, esperando uma oportunidade para ver se cai alguma coisa. Nós transformamos oração em pedido, viramos pedintes, mendigos da fé, enquanto somos filhos de Deus, com direito à herança. E a Bíblia fala para cada um de nós: se o Senhor não poupou nem ao seu próprio Filho, como não nos dará com Ele todas as coisas? Isso é para filho. Isso é para filho. 1 Pedro vem dizendo dessa regeneração, dessa semente incorruptível. Você recebe uma herança. Você sim é possessão. Por isso, nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido. Menina dos olhos de Deus. E é preciso você, nesse momento, perceber se você está levando uma vida de filho na mesa, gozando das bênçãos,
de tudo que o Senhor tem planejado para você? Ou será que você está à parte, no cantinho, esperando as migalhas caírem? Tem dois tipos de filhos. Dois tipos. Irmãos, desculpa, assim eu não consigo, está me desconcentrando. Não sei quem está com o celular ligado aqui com volume alto, eu não estou conseguindo, assim, está me desconcentrando muito, não sei de onde é, aqui da esquerda. Me ajuda nesse sentido, por favor. Obrigado. Ainda está. Continua aí. Obrigado, queridos. Eu estou me esforçando, irmão, me perdoe. Eu estou perdendo a linha de raciocínio aqui. Eu tenho essa dificuldade. Eu peço perdão à igreja. Me ajudem nesse sentido. Tem dois tipos de filho. Aqueles que estão cada vez mais observando o que o pai tem, gozando das maravilhas, que percebe quando o próprio Deus fala: tudo que é meu é teu, na parábola do filho pródigo, aquele filho mais velho, que não se contenta com o que o pai tinha feito para o pródigo. O pai vira para esse e fala assim: meu filho, tudo que é meu é teu. Ele não entendeu. Ah, pai, tu nunca me deu nem um bezerrinho, esse aí que desperdiçou. Mas tem filho que, diante de uma grande herança, ele está se relacionando com Deus só para ter, fala: me dá a minha herança. E vai viver dissolutamente. Até o ponto que ele quer ser tratado como escravo. Chega uma hora que ele quer se alimentar do que os porcos estão comendo. A filiação parece que está tão longe para ele, está tão distante, que ele está sempre na periferia como escravo. Mas o pai está sempre a procurar os seus verdadeiros filhos. Em 1 João 3 fala assim: e quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. 1 Coríntios 3:23 diz: tudo é vosso, vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. 2 Coríntios 4:15, o apóstolo Paulo escreve de modo similar, dizendo: todas as coisas são por vossa causa. Há uma herança, há algo a ser vivenciado. E Paulo começa a dizer então que todos os trabalhos e sofrimentos naquele tempo era para gerar gente melhor, que fosse viver e experimentar a herança que Deus lhes tem confiado. Você tem experimentado tudo que Jesus conquistou na cruz em seu favor? Você tem experimentado, você tem vivenciado aquilo que o Senhor te convida para estar na mesa? Ou será que é sempre o quebra-galho, a migalha caindo? Aí vem mais uma migalhinha e sai feliz da vida. E o pai está falando: eu tenho um banquete para você, meu filho. Eu tenho anel, eu tenho sandália, eu tenho roupa, eu tenho uma festa. E a gente fica ali, sabe, como que mendigos na fé. Não como filhos, mas como escravos. Não como herdeiros. E a Bíblia fala que nós somos co-herdeiros com Cristo. Sabe o que é ser co-herdeiro com Cristo? Tudo que Cristo tem, eu e você também temos. Há uma herança para os filhos. Há algo do céu para você. Eu queria terminar contando a parábola de Mateus 7, 9 até 11, que diz: para cada um de nós. Vamos ler, vamos juntos, pega a sua Bíblia, abra aí, Mateus 7, de 9 a 11. Eu queria terminar falando isso com você. Mateus 7, de 9 a 11. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho,
lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estais nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portudo, tanto que quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Alguns vão dizer: pastor, aqui está fazendo uma comparação, né? Não, é um contraste, não é comparação. Se nós, sendo maus, a gente quer agradar os filhos, e a gente sabe até dar boas coisas, quanto mais o Abba Pai, o papaizinho, Ele sabe tudo o que precisamos, Ele sabe tudo o que carecemos, e sem que haja uma palavra na nossa boca, Ele já sabe o que iremos falar, sem que haja algo que a gente considere tão importante, o Senhor já sabe o que carecemos, o que necessitamos. Mas o que Ele quer nesse momento é um relacionamento de pai e de filho. Portanto, o Deus de toda a paternidade te chama hoje para viver como um filho, com DNA novo, cumprindo um legado e experimentando a herança que Deus preparou para cada um de nós. Você pode curvar a sua cabeça e falar com Deus? Eu quero primeiro convidar você que quer entregar a sua vida nas mãos de Cristo Jesus, dizendo: eu quero recebê-lo como meu Senhor e o meu Salvador pessoal. Eu quero nesse momento confessar a Cristo, porque eu entendi que eu não sou filho. Eu só vou ser filho quando eu receber a Cristo. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Você é uma criatura. Filho é para quem reconhece Cristo. Você já tomou essa decisão por Cristo Jesus? Se você não tomou, você quer tomar nesse momento. A regeneração vai entrar, um DNA novo em você espiritual. Você vai viver assim, cumprindo uma missão debaixo de um legado. E a herança do Senhor é incomparável às coisas desse mundo. Eu te convido para viver e experimentar isso como um filho de Deus. Quantos querem nessa noite entregar a sua vida nas mãos de Cristo Jesus, dizendo: eu o confesso como meu Senhor e como meu Salvador pessoal? Onde você está? Na galeria, alguém? Faz um sinal para mim, eu quero orar com você. Levanta a sua mão onde você está, aqui à minha direita, alguém dizendo: eu quero tomar essa decisão, eu quero só orar pela sua vida. O Espírito Santo vai te selar hoje. Alguém no chat dizendo: eu quero, pastor, eu quero sim confessar a Cristo como Senhor e como Salvador. Alguém à minha esquerda dizendo: eu quero, eu dependo, eu espero, eu preciso. Alguém dizendo: eu preciso. Alguém no chat que está falando: eu quero. Enquanto o desafio está lançado, eu quero também falar com você, membro de outra igreja, que um dia confessou a Jesus como Senhor e como Salvador, mas que por um motivo qualquer hoje não está vivendo uma vida de filho, se desviou, afastou, não está na mesa comendo com o Pai, aliás, nem se sente convidado para estar à mesa. Mas nessa noite você está dizendo: eu quero voltar, eu quero retornar aos caminhos do Senhor, eu preciso viver novamente como filho, como filha de Deus. Você quer voltar para Cristo? Onde você está, faz um sinal para mim, eu quero orar por você. Você que esfriou, você sabe aonde você está. Alguém no chat dizendo: eu quero, eu preciso. Em nome de Jesus, onde você está? Eu quero orar com você e por você. Vamos falar com Deus. Senhor, nós queremos nesse momento tão especial apresentar toda a tua igreja, e que o Deus de
toda a paternidade possa ter gerado um DNA espiritual na vida de todos quantos nos ouvem. Que possamos, ó Deus, cumprir o chamado, o legado, te representando. E que em nome do Senhor Jesus, possamos, ó Deus, estar assentados à mesa, desfrutando de tudo que um filho tem, de tudo que um filho foi convidado para desfrutar, e não como escravos, não ao redor, vivendo das migalhas. Nos ajuda, Senhor, e que a partir de agora a tua igreja consiga realmente viver como filhos de Deus, numa nova perspectiva, num novo viver, para que o Senhor seja exaltado. Que para tudo isso, portanto, que o Senhor nos abençoe. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Você pode estar de pé, vamos adorar o Senhor.